Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Esther, sou professora de artes. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas videoaulas. Então, já preparem um caderno, a folha, para vocês poderem acompanhar a aula, porque no final dessa videoaula vai aparecer o meu e-mail para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato através desse e-mail comigo para a gente poder se comunicar, tá bom? A gente vai começar a falar sobre barroco, principais obras e artistas. Antes da gente falar disso, a gente precisa voltar para 3 períodos anteriores importantes, que eu chamo de Antiguidade Clássica, de Idade Média, aqui está abreviado, tá? Vou fazer uma tabelinha para a gente poder entender, e de Renascimento. Renascimento já aparece ali no primeiro slide para vocês, mas primeiro vamos focar aqui no quadro para a gente poder entender. Gente, na Antiguidade Clássica, o ser humano ele vai nascer para a gente do mundo ocidental. O que significa isso? O ser humano desse período vai produzir todo o conhecimento que a gente conhece hoje em dia. Muita coisa, a maior parte das coisas que a gente conhece nos dias de hoje foram os gregos e os romanos que inventaram. Exemplo, o teatro. Já tinha discutido bastante sobre isso com vocês, né? A gente falou do teatro, falei dos super-heróis que foram inspirados nos deuses gregos, falei da mitologia grega, que a gente sempre conhece uma história ou outra porque a mitologia grega ela vai falar do comportamento humano, e isso é um interesse comum a todos nós, né? Então a gente conhece sempre alguma história, alguma versão. Falei das colunas presentes na arquitetura, falei dos arcos, né? Que parece aqui uma calça jeans, falei que não é. E aí eu trouxe o exemplo dos arcos da Lapa, para quem conhece, aqui no Rio de Janeiro, né? Os arcos da Lapa, eles são estruturas características desse período da Antiguidade Clássica, tá? Com esse ser humano que vai nascer pra gente nesse momento, anteriormente, lembra, a gente tem pré-história, que é o início de tudo, é o início da humanidade, né, da arte também, e a gente tem Egito, mas pra gente, a Antiguidade Clássica vai ser especialmente importante porque o berço da nossa cultura ocidental tá lá, tá? Com o surgimento do ser humano para a gente do mundo ocidental nesse período, vai surgir o conceito do deixa eu colocar aqui, antropocentrismo, tá? O conceito do antropocentrismo vai colocar o ser humano como a coisa mais importante de todas, tá? Para aquela sociedade. Depois disso, a gente tem a passagem de Jesus pela Terra, né? Depois da passagem de Jesus pela Terra, o mundo nunca mais foi o mesmo. E aí vai surgir a Igreja Católica. Vai surgir o cristianismo como religião, que hoje em dia tem diversas vertentes, e a igreja como a instituição que vai representar a figura de Deus na Terra. E o objetivo da igreja era apenas transmitir o quê? A mensagem de Deus para as pessoas. Isso era o mais importante. Era isso que a igreja queria ensinar, nada mais. Então ela vai pegar todo o conhecimento produzido pelo ser humano no período clássico, da Antiguidade Clássica, e ela vai guardar. Ela vai guardar para si. As pessoas não vão ter mais acesso a isso. Por quê? Porque o que era importante, segundo a igreja, para as pessoas naquele momento? A mensagem de Deus, a Bíblia. Ok?
Então a gente viu que no período da Idade Média, depois da passagem de Jesus, a vida das pessoas, o mundo de uma maneira geral, nunca mais foi o mesmo, tá? E a Igreja Católica, ela vai passar a ser a instituição mais importante da vida das pessoas, porque ela vai representar a figura de Deus, tá? Isso está expresso no conceito do teocentrismo. Esse conceito coloca a figura de Deus, né, como a coisa mais importante de todas nesse período daqui. A igreja vai representar a figura de Deus na Terra, né? E o objetivo da igreja é único, é transmitir a mensagem de Deus para as pessoas, através do ensinamento bíblico. Ela não tinha interesse em ensinar nada mais além disso, né? Porque quando a gente aprende, quando a gente tem cada vez mais conhecimento, a gente se torna questionador. A gente quer saber o porquê das coisas. E isso não era interessante para a igreja, porque ela queria que as pessoas soubessem apenas da mensagem de Deus. Era isso que importava. O restante do conhecimento produzido anteriormente não era importante, segundo a visão da igreja. Tá? Por isso que ela vai pegar todo esse conhecimento da antiguidade clássica, do passado, e ela vai guardar para ela mesma. As pessoas não vão ter acesso a isso. Então a gente diz que o ser humano morre para o conhecimento, nesse sentido do passado, durante o período da Idade Média. E com as cruzadas, né, o ser humano ele vai descobrir novos territórios, como por exemplo os portugueses e os espanhóis, e isso vai modificar a visão de mundo das pessoas. E aí o ser humano vai descobrir que ele é capaz de transformar a própria vida e de construir um futuro para além da igreja, né? Porque aqui tudo que acontecia na vida das pessoas era porque Deus quis. Aqui, a partir dessas descobertas e dessa transformação em relação ao entendimento de mundo, o ser humano vai descobrir, né? Ele vai descobrir novamente que o conhecimento que ele é capaz de produzir vai ser importante para ele construir o futuro dele. E quando a gente quer construir o futuro, quando a gente quer modificar a nossa vida, né, futuramente, é sempre para melhor. Então, o que eles vão fazer? Em que momento da história o ser humano produziu conhecimento para transformar a própria vida? Lá na Antiguidade Clássica. Então, eles vão voltar para a Antiguidade Clássica, eles vão se voltar novamente para o conhecimento produzido nesse período, tá? E vão trazer para cá novamente o conceito do antropocentrismo, que a gente chama de antropocentrismo renascentista, porque aqui as coisas elas vão se dar de uma maneira diferente do passado. Né? Lembra que eu falei que depois da passagem de Jesus Cristo, o mundo se modificou para todos sempre. Então as pessoas elas não vão deixar de acreditar em Deus nesse período, mas elas vão se voltar novamente para o conhecimento e para a ciência, para elas poderem construir um futuro melhor. Isso é incrível, né? A gente percebe aí nessa linha do tempo como que esses movimentos vão acontecendo. As coisas não acontecem de um dia para o outro, certo? Então, a gente vai ter a religião e agora a gente vai passar a ter a ciência, mas hoje em dia isso é uma coisa super comum na nossa vida. Por exemplo, a gente vai para a escola estudar e a gente tem a nossa religião, cada um tem a sua, certo? E a gente vai praticar essa tolerância religiosa. A gente vai respeitar a religião do outro, vai conhecer e vai valorizar, porque isso está dentro da nossa cultura. A cultura ela vai refletir o pensamento, né, a existência de um povo no mundo, a importância do povo de uma determinada sociedade para o mundo. Mas, de qualquer forma, hoje em dia isso é muito comum. A gente estuda, a gente adquire conhecimento científico e a gente tem a nossa religião. A religião e a ciência andam juntas, mas nem sempre foi assim. E aí a gente chega no Barroco.
Para a gente partir para o próximo período histórico, que é o nosso objeto de estudo, a gente tem que entender que o barroco ele vai expressar exatamente essa questão da religião e da ciência. Por quê? O que vai acontecer aqui? Uma coisa chamada reforma protestante. Quem que vai fazer isso? Lutero. Martinho Lutero. Ele vai ser um cara que vai se separar da Igreja Católica e vai criar a própria igreja chamada, se é a própria igreja, né? Igreja Luterana. Né? Então imagina que nesse período só existia a Igreja Católica, né? Em relação a essa visão de mundo ocidental, tá, gente? Igreja Católica ali mandando e existindo na vida de todo mundo, né? Dominando toda aquela sociedade. Vamos imaginar que esse grupo, que todo mundo, que tem um grupo de católicos e que parte desse grupo venha para cá, para a Igreja Luterana. Vocês acham que a Igreja Católica vai achar legal, vai gostar? Não vai achar legal, não vai gostar, porque ela vai perder poder. Se ela perde poder, ela perde domínio. Se ela perde domínio, ela também perde dinheiro, né? Perde aquisições. Então, ela vai repensar. Ela vai pensar em que momento da história ela era onipotente, ou seja, ela era a coisa mais importante e mandava na vida de todo mundo. Em que momento da história, e a gente viu isso agora há pouco, que a igreja vai mandar na vida de todo mundo? Que a igreja vai ser a coisa mais importante por representar a figura de Deus na Terra? Na Idade Média. Certo? E qual era o conceito, qual era o pensamento que vigorava aqui nesse período histórico? O teocentrismo. Então a igreja ela vai voltar para a Idade Média, vai buscar isso daqui e vai levar para cá, para esse período de 1600, onde acontece o barroco, na arte, tá? Só que a galera estava vivendo o antropocentrismo aqui. Antropocentrismo, renascentista, né? A ciência, ela tinha se tornado, novamente, como no período clássico, uma questão importante na vida das pessoas. O ser humano, ele entendeu que precisava retomar e buscar conhecimento científico para poder transformar e construir o futuro dele mesmo, sem abrir mão da figura de Deus, acreditando na igreja, Jesus. Só que, depois da Reforma Protestante, a igreja ela vai começar a entrar em declínio. E aí ela vai trazer tudo isso da Idade Média fortemente para cá de novo. E a gente chama esse movimento de Contra-Reforma. Contra-Reforma. Tá? Na Contra-Reforma, a igreja vai falar o seguinte para as pessoas. Então, sabe aquele remédio que você toma para dor de cabeça? Você não deve mais tomar. Você não deve mais tomar. Aquela ideia de porque Deus quis na nossa vida vai voltar. Como? Exatamente através desse exemplo, né? Você não pode mais tomar o remédio de dor de cabeça, porque se você está com dor de cabeça, você fez alguma coisa errada. Você fez alguma coisa para estar com dor de cabeça. E Deus está vendo. Então, se você fez alguma coisa de errado e Deus está vendo, você não tem muito o que você fazer, porque Deus quis assim, entendeu? Então, a igreja ela vai começar a trazer esse conceito fortemente para cá, e aí a pessoa vai entrar o quê? Em conflito, que é a palavra-chave do barroco, conflito. De seguir a religião ou seguir a ciência? Ai, meu Deus do céu. Tudo bem.
Eu posso tomar o remédio para melhorar a minha dor de cabeça, mas no fundo eu sei que eu fiz alguma coisa, ou então se eu adoeci é porque eu fiz alguma coisa de errada para eu ter adoecido, e Deus está vendo. Quem é que nunca pensou dessa maneira, né? A gente sempre vai julgar as nossas ações. Só que nesse período a igreja vai falar que Deus está julgando as suas ações. E ao mesmo tempo você tem a ciência, tem o conhecimento na sua vida, né? Que vai te dar uma outra visão de vida. Então as pessoas, elas nesse período vão entrar num conflito muito grande em relação a esses conceitos. Ciência e religião, nesse período de 1600, vão acontecer de uma maneira bastante confusa, né, na vida das pessoas, porque a igreja, ela vai trazer tudo isso à tona. Ela vai trazer também a Santa Inquisição. A Santa Inquisição, que surgiu na Idade Média, punia as pessoas que pensavam diferente da igreja. Eles vão trazer isso para cá de novo. E sabe como é que eles puniam as pessoas que pensavam diferente da igreja? Queimando na fogueira. Então eles vão trazer isso, né? E isso vai, de fato, trazer toda essa dúvida e esse conflito de novo para a vida das pessoas que estavam vivendo um momento diferente, inspirado lá no conhecimento científico da Antiguidade Clássica, né? Bom, então, gente, na arte, a gente vai perceber todas essas características daquilo que estão no slide anterior. Vamos ler primeiro, né? Quais são as principais características do movimento barroco? Por isso que eu falei para vocês, é extremamente importante a gente entender o contexto histórico do barroco para poder entender a arte barroca. Talvez seja o movimento que a gente precisa entender mais da história para entender a arte do que em qualquer outro movimento artístico, tá? Então, quais são as principais características? O emocional sobre a razão. A pessoa, quando está em conflito, quando está em dúvida, ela se deixa levar muito mais pela emoção do que pelo racional, do que pela razão, tá? Os efeitos decorativos e visuais, tanto na arquitetura quanto na pintura, por exemplo, que vão ser os detalhes, né? Vocês vão observar, através das curvas e dos retorcidos, eles vão expressar também toda essa confusão e esse conflito vivenciado pelas pessoas nesse período, né? Quanto mais detalhe, mais em conflito a gente entra, né? Contraste de luz e sombra através do esfumado, que a gente vai estudar o que é já também, vão expressar esse desequilíbrio, essa desarmonia, né? Característica do período barroco. A composição assimétrica e as linhas na diagonal também vão expressar essas mesmas sensações e sentimentos, tá? Vivenciados pelas pessoas nesse momento histórico, exatamente por conta desses movimentos que a gente acabou de estudar. Principais obras e artistas. Gente, eu vou começar com Rubens, tá? O nome desse quadro é Sansão e Dalila. Sansão e Dalila é uma história bíblica, então a gente vai observar aí o teocentrismo, né, na pintura. Lembra que eu falei para vocês que a religião e a ciência, elas vão acontecer paralelamente, né, simultaneamente na vida das pessoas, mas elas não vão acontecer de uma maneira simples e tranquila como acontece hoje em dia na nossa vida. A gente estuda e tem uma religião e tudo bem por isso. Anteriormente não era tudo bem. A igreja, ela precisava retomar o poder e para isso ela questionava o conhecimento científico na vida das pessoas, porque Deus é a coisa mais importante na nossa vida. A mensagem que a gente tem que aprender, o ensinamento que a gente tem que ter está na Bíblia, tá? Então, isso tudo vai entrar em conflito. As pessoas vão ter essa sensação nesse momento. Mas, de qualquer forma, a arte ela vai refletir tudo isso. Então, ela vai trazer o teocentrismo, ela vai trazer essa questão religiosa para a pintura e ela vai trazer também a questão antropocêntrica, né? Do ser humano capaz de transformar a sua vida, do ser humano como a coisa mais importante de todas as outras, porque é ele que vai produzir conhecimento e é através do conhecimento que a gente constrói o nosso futuro,
né? A gente não constrói do zero, a gente constrói de alguma coisa. Essa coisa é o conhecimento. E isso também vai aparecer, esses aspectos antropocêntricos vão aparecer aqui, ó. Por exemplo, nessa pintura do Rubens. Então, Sansão e Dalila, uma história bíblica. Para quem não conhece, Sansão, a Dalila corta os cabelos de Sansão, ele tem a força através dos cabelos. Depois disso, ele é preso, furam os olhos de Sansão. E mesmo depois disso tudo, ele cria uma força descomunal e ele consegue se libertar dessa prisão. E no momento que ele se liberta dessa prisão, ele mata as pessoas à volta dele, né? Então, a partir dessa história, a gente tem essa referência na Bíblia, referência teocêntrica. Aqui na imagem, eu não sei se vocês conseguem ver, a escultura clássica ali ao fundo, no segundo plano, tá? A gente tem esse primeiro plano com essas figuras daqui, da história bíblica, e lá no fundo a gente tem uma escultura clássica, feminina. Lembra, quando a gente estuda arte grega, a gente divide a arte grega em 3 momentos, o período arcaico, clássico e o período helenístico. No período arcaico, as esculturas, elas vão se voltar para a figura masculina e feminina, só que a figura masculina aparece completamente nua. A figura feminina, na verdade, ela vai aparecer, desculpa, gente, no período clássico, tá? No período arcaico, a gente vai observar só a presença da figura masculina, tá? No período clássico, a gente vai ter a representação da figura feminina semi-nua, né? Então, aqui a gente vai observar exatamente isso, né? Daqui para cima, a escultura está nua e daqui para baixo está coberta. Só a gente lembrar da Vênus de Milo, por exemplo, que está semi-coberta, semi-nua, na verdade, né? Então, o Rubens ele faz uma referência à antiguidade clássica aqui nessa escultura, que vai trazer para a gente esse aspecto antropocêntrico, vivenciado nesse período do Barroco, né? Mais ou menos de 1600. E a gente tem essa questão bíblica expressa na pintura do Rubens também. Outra coisa interessante, a gente vai observar essa linha aqui, ó, na diagonal, que vai expressar essa confusão e o conflito, característico, a palavra-chave do Barroco. Falou em Barroco, pensou em conflito, emoção sobre razão. A gente tem esses contrastes que vão expressar todos esses sentimentos também. A gente tem aqui a figura de uma senhora que parece que está meio deslocada da cena. Ela não aparece na história bíblica, mas ela está aí para dizer para o público, para dizer para a gente que a única certeza que a gente tem na vida é que o tempo vai passar. A gente não tem mais certeza de nada, a gente está na dúvida em relação a tudo, ao amanhã, ao dia de hoje. Então, o Rubens ele vai expressar esse conflito através disso daqui também. Dessa certeza só do tempo passando, nada mais do que isso. O tempo vai passar, mas o que vai acontecer amanhã eu não sei. E essa dúvida, esse conflito vai assombrar e vai acompanhar as pessoas durante todo esse período, esse momento histórico, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante para falar para vocês em relação a essa imagem do Rubens. Bom, vamos passar e vamos pro cara do Barroco, que é o Caravaggio, tá? São artistas bastante importantes e expressivos. O Caravaggio é o artista mais expressivo desse movimento na Europa. Posteriormente, daqui a pouquinho, a gente vai falar do Aleijadinho aqui no Brasil, que com certeza é o artista mais importante do Barroco, das influências barrocas no Brasil, tá? A incredulidade de São Tomé também vai retratar para a gente uma passagem da Bíblia, de dúvida de São Tomé em relação à ressurreição de Cristo, porque ele vai ressurgir em carne, osso e espírito, né? Não é só espiritualmente, mas ele vai realmente reviver para a sociedade. E aí essa notícia chega aos ouvidos de São Tomé através das pessoas, ele não acredita, então ele precisa ver para crer, né? A gente reproduz muito esse ditado, né? Você precisa ver para crer, então isso vem daqui, tá? Dessa história bíblica. E aí a gente percebe o momento em que São Tomé encosta nas chagas, nas feridas de Jesus, e aí é o momento em que ele realmente vai acreditar que aquilo tudo aconteceu. Repara que aqui a gente não tem um fundo, né? A gente tem só a cena
expressa na tela do Caravaggio, exatamente para trazer todo esse emocional da história, toda essa questão sentimental, né, em relação a esse momento bíblico, em relação a essa passagem. Lembrando que os artistas, eles vão ser contratados pela igreja e eles vão retratar o quê? A Bíblia. E é isso, tá? Nesse período barroco, da Contra-Reforma, eu falei disso aqui para vocês. O que a igreja vai fazer? Uma grande propaganda dela mesma. E aí ela vai contratar os artistas, né, para que eles retratem as passagens bíblicas de uma maneira genial, de uma maneira incrível, como o Caravaggio fazia, por exemplo, tá? E aí, para eles conquistarem esse público e essa galera, eles vão trazer todo o lado emocional, ao invés do racional lá no Renascimento, né? No Renascimento a gente vai observar diversas estruturas, diversos estudos relacionados a composição da tela, a gente vai observar a paisagem, primeiro, segundo plano, vão ter várias coisas que vão expressar um lado mais lógico, assim, do artista, do que aqui no Caravaggio, que vai colocar todo o emocional dele em relação a esse momento bíblico, tá? Então, a gente vai ter os contrastes de luz e sombra, expressando essa montanha-russa de emoção, né? A gente vai ter essa questão da cena, que vai importar mais do que qualquer outra coisa. Aqui a gente tem diversas linhas, né, na diagonal, que vão trazer esse desequilíbrio, essa questão expressa do conflito na tela, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante para falar para vocês em relação a essa imagem do Caravaggio. Ah, uma coisa legal, vamos voltar aqui para a pintura do Rubens, é que toda a cena do quadro ela vai acontecer de um lado só. Anteriormente, no Renascimento, como eles vão expressar um raciocínio mais lógico do artista, a cena, os elementos principais da tela, elas vão estar no centro da tela, no meio da tela. Aqui, para simbolizar esse desequilíbrio, essa desarmonia, o artista ele vai jogar a cena toda para um lado só. Por exemplo, tá? Aqui a gente vai tirar o fundo, vai mostrar só a cena, e aí vai dar aquele impacto em relação à emoção, né, desse momento. E a gente chega no Aleijadinho, e a gente chega no Brasil também, tá? Também com temas religiosos, né, inspirados na Bíblia, lembrando que o Barroco ele vai trazer esse aspecto aqui da Contra-Reforma, toda a força da igreja de novo para a vida das pessoas, e essas influências vão se dar aqui no Brasil, através, sobretudo, do Aleijadinho, com esse trabalho escultórico genial, né, inclusive depois de um tempo de vida ele teve uma doença degenerativa que impedia ele de praticamente se mexer, e mesmo assim ele continua a pintar, por isso que ele ficou com esse apelido, tá? Mas, de qualquer forma, é um artista extremamente importante na nossa história e com essa questão física que não impediu o artista de continuar a fazer as obras dele, tá? E a gente tem aqui Jesus encarnecido pelos soldados também do Aleijadinho. Então a gente vai observar essa questão expressiva, essa dramaticidade nas expressões, né, dessas esculturas. Tem todo esse conjunto com diversos detalhes, com diversas informações que vão trazer essa sensação, né, do conflito para a obra. E a gente também vai observar o trabalho dele nas igrejas. Aqui é uma imagem de São Simão, que fica uma catedral, tá? Uma igreja. Também, olha aqui, os materiais, né? O ouro, isso tudo vai fazer uma propaganda da igreja, né? Vai atrair as pessoas que vão contemplar aquilo de uma forma, assim, com muito encanto, com muita emoção, tá? O ouro que vai mostrar os caminhos da luz, os contrastes de luz e sombra, e aí esses efeitos vão despertar na gente essa sensação, né, do conflito.
Gente, é isso. Obrigada. Eu espero que vocês tenham curtido a aula. Bons estudos e até a próxima videoaula.